Com a palavra, deputado delegado Éder Mauro, pelo PL, por até 3 minutos, por favor. Obrigado, senhor presidente. O cumprimento, assim como cumprimento o ministro Paulo Sérgio, e em seu nome, ministro, quero cumprimentar todos os comandantes das 3 forças. Como o tempo é curto, não vou cumprimentar todas as demais pessoas presentes. Já foi falado aqui da importância das Forças Armadas, através, inclusive, do nosso presidente Jair Bolsonaro, na questão da garantia da defesa, de estar pronto ao chamado, na questão de manter a democracia e, principalmente, na questão da autonomia tecnológica, que foi comentado aí na questão da tecnologia da informação, tecnologia de equipamento, através do F-39, KC-39, recursos necessários para que seja investido cada vez mais, e a guerra da Ucrânia tem demonstrado isso claramente para cada um de nós. Ela aconteceu simplesmente da noite para o dia, e as nossas Forças Armadas precisam estar preparadas assim, coisa que nunca aconteceu em outros governos que passaram aí comunistas pelo nosso país. Mais do que isso, todos nós vimos que as nossas Forças Armadas, elas trabalharam no programas, como o programa da Calha Norte, das estradas, nas construções, principalmente no nosso Nordeste, no trabalho da pandemia, nos carros-pipas, como foi dito aqui, nos navios hospitais, como lá no meu estado, principalmente na nossa região do Marajó. E agora, eu ouvi falar também na questão do combate ao tráfico de droga, que foi importantíssimo para todos nós. Agora, todos nós sabemos que o tráfico de droga é comandado por organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, como o Primeiro Comando do Norte, que todos sabemos de Marcola, de Zé Roberto e também de Beira-Mar. Minha gente, eu fico imaginando o trabalho que as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia dos Estados tiveram nos governos recentes passados comunistas, quando sabemos agora que veio à tona, inclusive através de requerimento aqui de Eduardo Bolsonaro, de que simplesmente o PT e Lula teve envolvimento com PCC dentro desse país. Eu fico imaginando todos os crimes sendo feitos e elaborados dentro do Estado, e as Forças Armadas tendo que combater quando um chefe de Estado está envolvido com isso. E isso através de delação de Marco Rogério, envolvido em mensalão e tudo mais. Minha gente, Marco Rogério, claramente através de Silvio Pereira, demonstrou isso, dizendo que Lula e PCC estão juntos, estiveram juntos, e por isso, Eduardo, a grande quantidade de mortes de policiais nos governos passados, em detrimento de valorização de criminosos e crime. E mais ainda, Marco Rogério disse que recebeu 6 milhões de reais de dinheiro clandestino para entregar ao senhor Ronan Pinto, que estava chantageando Lula para que não dissesse do envolvimento dele com o PCC e com a morte de Daniel, o prefeito, que simplesmente foi morto de forma covarde. Isso é grave, isso tem que ser apurado, e acredita, Eduardo, que não só Marco Rogério, tem que vir para cá também Lula, tem que vir os envolvidos para que sejam investigados e acariados por todos nós. Inclusive, aqui pelo pessoal da esquerda, que tanto estão preocupados com as urnas e com o papel do Exército Brasileiro junto ao nosso Superior Tribunal Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o deputado delegado Éder Mauro. Com a palavra, o deputado Eduardo Bolsonaro, que cedeu 3 minutos do seu tempo de liderança para o deputado Coronel Armando. Indago se fará os dos outros 7, o dia 3 Acho que não chega a 7, não. 5, 6 minutos está bom. Tá bem. Deputado Eduardo Bolsonaro, pelo PL do Estado de São Paulo, por favor. Senhor presidente, primeiro, satisfação falar com o excelentíssimo ministro da Defesa, general de 4 estrelas, Paulo Sérgio. Fico muito feliz de ver alguém de carreira à frente das Forças Armadas. Prezado almirante Garnier, dizer aqui que eu sou o responsável pela maior emenda individual para a reconstrução da base Comandante Ferraz na Antártica, porque eu acredito muito na competência dos senhores nas pesquisas lá realizadas. Prezado general Freire Gomes, satisfação falar com o senhor, dizer que eu sou entusiasta da Operação Acolhida, já fui 2 vezes na fronteira, uma antes e uma após a Operação Acolhida, e não é à toa que ela é elogiada pela Acnur, pela ONU, e o general Pazuello idolatrado por toda a Roraima. Gostaria de falar também ao comandante Batista Júnior, que nas asas das Forças Aéreas Brasileiras eu pude viajar no KC-390, numa missão comercial, junto com autoridades do governo, para 9 países árabes e também para a República Tcheca e Hungria. Deus quiser, a República Tcheca vai fechar a negociação para comprar mais alguns KCs e gerar empregos na nossa querida São José dos Campos. Mas, senhor presidente, é engraçado porque quando a coisa aperta, se é para garantir eleição no Rio, lá estão as Forças Armadas. Resgatar a gente de Wuhan no início da pandemia, lá estão as Forças Armadas. Se é para apagar incêndio na Amazônia, lá estão as Forças Armadas.
Se é para fazer a Operação Acolhida, lá estão as Forças Armadas. Se o bicho pega no Rio de Janeiro e precisa de uma intervenção militar, lá estão as Forças Armadas. Então eu queria saber que país é esse onde as Forças Armadas estão perdendo a sua credibilidade. Talvez sejam as mesmas pesquisas que coloquem um ex-presidiário em primeiro lugar na disputa presidencial, mas que na realidade não consegue sair às ruas. Bem, pontuado isso, senhor presidente, eu não queria ser dragado para a arena da esquerda e queria falar de um assunto que interessa aqui a defesa nacional, que é a delação de Marcos Valério. Vou fazer um raciocínio rápido para culminar na minha pergunta. Marcos Valério fez uma delação premiada para a Polícia Federal e foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo então ministro Celso de Mello, que não dá para dizer que é bolsonarista, né? E o Marcos Valério, para quem não se lembra, operador do Mensalão, um esquema arquitetado pelo PT para pagar deputados e assim votarem tudo com o governo Lula. Inclusive, deputado Éder Mauro, o Estatuto do Desarmamento, aprovado pelos mensaleiros e que ainda não foi alterado, mas Deus quiser, ano que vem será. O Marcos Valério ele fala que o PT lavava dinheiro para o PCC e esse dinheiro serviria de campanha para deputados do PT, talvez até colegas que estão aqui sentados à frente do senhor, não sei. O Marcos Valério ele continua, fala que o PCC esteve envolvido no sequestro, tortura e assassinato de Celso Daniel e que Lula seria um dos mandantes desse horrendo crime. Só para lembrar, o PCC ele tem acordo comercial com o Comando Vermelho. Na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, o PCC comanda as rotas de Foz do Iguaçu, enquanto o Comando Vermelho, um pouquinho mais ao norte, comanda a entrada de droga e armas por Pedro Juan Cabalheiro e Porto Murtinho. E eu estou falando do Comando Vermelho por quê? Porque em 2001, quando o Fernandinho Beiramar foi preso, ele estava sob tutela das Farc. Beiramar, que é um dos líderes do Comando Vermelho. Então existe uma teia muito bem arquitetada de associação entre PCC, CV e até mesmo as Farc, que tutelavam Beiramar na selva. E em 2009, notícia do Estadão, também não dá para dizer que é bolsonarista, né? Abre aspas, Lula sugere às Farc criar partido político, fecha aspas. As Farc, prezado general Peternelli, que aqui no Brasil a gente fala Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas que na Colômbia são conhecidas como Forças Armadas Revolucionárias Comunistas. Um tapa na cara aí dos artistas que procuram onde é que está esse comunismo que a gente está enfrentando. Enfim, talvez seja porque eles estejam do lado dos consumidores e não do nosso lado que combatemos o tráfico ilegal de armas. Dando continuidade aqui a uma ordem cronológica, mais recentemente, Lula se vangloriou de ajudar os sequestradores. Ele disse, os meninos que sequestraram o Abílio Diniz. E também, há pouco tempo atrás, Hugo Carvajal, que era o chefe da inteligência de 2004 até 2011 de Hugo Chávez, narcoditador venezuelano, hoje em dia está preso na Espanha em processo de extradição para os Estados Unidos, ele traficava drogas em alta escala, seguindo o plano de Chávez para inundar os Estados Unidos com cocaína. E para a justiça espanhola, Hugo Carvajal já adiantou que as drogas financiaram os governos latino-americanos, da Argentina, com Cristina Kirchner, do Brasil, com Lula da Silva, palavras de Hugo Carvajal, de Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Rafael Correa no Equador. Não sem propósito, todos eles membros do Foro de São Paulo, grupo criado em 1990, cuja a inauguração se deu com a leitura de uma leitura de carta das Farc. As Farc saíram do Foro de São Paulo porque pegou muito mal depois que eles sequestraram a senadora colombiana Ingrid Betancourt e oficialmente saíram. Mas, como se vê, o Lula continua considerando as Farc e hoje eles têm assento até no Congresso colombiano, porque o então presidente Santos não respeitou o plebiscito, tal qual Lula aqui com o referendo do armamento. Lá na Colômbia ele não respeitou o plebiscito, onde a maioria dos colombianos disseram que não queriam fazer acordo com esse tipo de pessoa. Farc, vale lembrar que os senhores muito bem combateram na Operação Traíra, ainda nos anos 90. E encaminhando para o final aqui, ainda tem os esforços do PT e os seus puxadinhos, PSOL, PCdoB, uma foto muito bonita, prezado Coronel Armando, de todos eles botando a mãozinha junto assim com o Batiste, acusado de 4 homicídios qualificados e condenado na Itália. Esse caso, né, o Batiste ele fugiu do Brasil antes da posse do presidente Bolsonaro, que ia botar quente em vagabundo, e confessou os crimes que o PT negou. Vale destacar também que o seu advogado Barroso, depois, acabou sendo nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Esses são apenas alguns dos assuntos que justificam a vinda do Marcos Valério à Câmara dos Deputados.
Eu protocolei requerimento aqui na CREDEM, mas já aprovamos o mesmo requerimento na Comissão de Segurança Pública. E daí vem a minha pergunta aos senhores comandantes de força e ministro da Defesa. Organizações como o PCC, o CV, as Farc e o PT representam um risco à defesa da soberania nacional? E finalizando, muitos aqui, eu não interrompi ninguém no discurso. E eu estou usando o mesmo direito do deputado Paulo Ramos de concluir. Para concluir, presidente, por favor, me assegure a fala, por favor, senhor presidente. Ué, eu estou falando uma mentira? Notícia do Estadão. O seu PT lavando dinheiro para o PCC. Quem sabe Vossa Excelência não foi financiada pelo PCC? Deputado Eduardo Me respeita aqui. Concluir, por favor. A todo dia jogam bola com a cabeça do meu pai, chamam de genocida, fazem do quanto pior, melhor e querem botar o maior ladrão da história do Brasil de volta no governo. Então, eu desrespeito mesmo, porque eu não tenho que dar respeito para vagabundo e malandro igual vocês. Vamos lá. Para concluir, presidente, ditadura, malandro, financiado pelo PCC, tomou as dores, assumiu a culpa, financiado pelo PCC. Eu faço um apelo aos deputados Paulão e Eduardo Bolsonaro para manter a ordem. A audiência está indo muito bem. Eles não aguentariam um dia de direita. Deputado Eduardo Bolsonaro, para concluir 30 segundos, assim como foi com o deputado Paulo Ramos, por favor. Por favor, deputado. Fazem cara de paisagem aqui e dizem que têm o monopólio da virtude. A minha defesa é zelar pelas instituições. O cara não dá um pio quando prendem um jornalista como Oswaldo Eustáquio, quando fecham uma imprensa como Terça Livre, quando exilam um jornalista como Alan dos Santos, quando prendem colega nosso, Daniel Silveira ali, pelo contrário, até votam pela prisão de deputado federal por falar, prendem presidente de partido político. Se isso daqui não é característica de uma ditadura, eu não sei mais o que é. Mas, infelizmente, a esquerda apoia todos esses atos. Muito obrigado, senhor presidente. PT e PCC juntos. Agradeço. Deputado Eduardo Bolsonaro, próximo inscrito, Coronel Crisóstomo, por favor, com a palavra. O coronel vai falar 3 minutos pelo tempo de inscrição, mais 3 minutos do tempo de liderança do PL, por favor. 6 minutos. Senhor Almirante Garnier e o nosso ministro da Defesa, estou trazendo na ordem, mas o nosso ministro em primeiro, certamente, me perdoe, meu comandante, nosso general Freire Gomes e brigadeiro Batista Júnior. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus comandantes, meu presidente da mesa, senhores parlamentares e senhoras. Eu sei que o Eduardo Bolsonaro vai ficar com ciúmes, mas eu estou empolgado porque essa gravata o senhor sabe de quem é, né? Essa gravata o senhor sabe de quem é. O presidente Bolsonaro me doou essa gravata. Senhores e senhoras, o PT já saiu, só tem uns 2 aqui. Ministro, eles vêm aqui só falar. Quando eles estão levando peia, eles saem e somem. Os senhores estão ganhando de 10-0. Fiquem tranquilos. Tudo que os senhores estão apresentando aqui, o Brasil está do lado das Forças Armadas. Eu sou parido num pelotão especial de fronteira, em Vila Bittencourt. De lá, o meu pai levou o seu belo filhinho para Forte Perício da Beira, um outro pelotão especial de fronteira. Eu conheço a Amazônia porque fui parido lá e vivo na fronteira. Vivi na fronteira. Hoje moro na Amazônia. Quando falar em Amazônia, se não falar com o Coronel Crisóstomo aqui no Congresso, não vale. Eu sei o que é a Amazônia e sei o que as Forças Armadas fazem na Amazônia. Fui seu subordinado, ministro. E também, naquela época, por 6 anos, fui o chefe do patrimônio do Exército Brasileiro em 7 estados. Durante 6 anos, percorri a Amazônia, a fronteira toda, muitas vezes, com o general Vilas Boas, que eu era do gabinete dele. E vi o trabalho das Forças Armadas em todos os cantos. É motivo de alegria, é motivo de tanta satisfação que eu tenho, que dá vontade de voltar para Agulhas Negras de novo e começar minha vida no Exército. O trabalho que a Marinha faz
transportando os doentes, curando gente com seus navios, é digno de estar no mais alto nível a Marinha do Brasil. O que o Exército Brasileiro faz nos pelotões de fronteira, onde os tenentes, seus comandantes, estão com as suas esposas e as suas famílias lá. E muitas vezes não, nos pelotões de fronteira, não chega nem avião de asa fixa, é só helicóptero. Muitas vezes é só barco, mas lá os militares das Forças Armadas estão. E a nossa aeronáutica, que faz um trabalho exemplar na questão de transporte de pessoas através do Correio Aéreo Nacional. Muitos cidadãos doentes, se não fosse a aeronáutica, iam morrer naquele canto da Amazônia. As Forças Armadas estão num nível altíssimo na Amazônia, porque os senhores, o que fazem por aquele povo, e eu sou aquele povo também, é digno do mais alto aplauso de vossas excelências. Parabéns, comandante. Parabéns, ministro da Defesa. O senhor dirige, o senhor comanda uma instituição no mais alto nível do que o Brasil quer, do que o Brasil deseja. Eu aqui, excelência, ministro, eu sei que o presidente da mesa já pediu o Colégio Militar em Maceió. E aqui, eu sei que um general também já pediu. Mas, ministro, em primeiríssimo lugar, é a 17ª Brigada em Porto Velho, que tem 7 quartéis lá, e não só um como Maceió. Lá tem 7. E muitas famílias, e muitos estudantes que estão querendo muito o Colégio Militar em Porto Velho, em Rondônia, para atender a 17ª Brigada. Eu gostaria de solicitar ao senhor, meu ministro, quando o senhor fala de Amazônia, que o senhor também falasse do sargento agrícola, que o Exército criou, e esses sargentos foram espalhados pela Amazônia para ensinar o índio a plantar, o índio a criar alimento para si e para as suas famílias. E não só para os indígenas, para as comunidades mais distantes dos grandes centros. E o Exército, através dos sargentos agrícolas, deram um bom exemplo de militares que estão lá ajudando a população, não só a se cuidar, mas cuidar também do seu alimento. Então, sugiro a Vossa Excelência que inclua esse sargento, que quem criou foi o Exército Brasileiro, para atender as comunidades da Amazônia. Quero aqui também dizer a Vossa Excelência, ministro, que os senhores, que as Forças Armadas têm todo o aval aqui no Congresso Nacional. Estamos prontos para atendê-los naquilo que for necessário e aquilo que os senhores precisarem, nós militares que estamos aqui ladeados um ao outro, prontíssimo para cumprir a missão. Por último... Para concluir, deputado. Por último, se ouve falar numa tal de sala-cofre no período eleitoral. Eu não sei se é verdade ou é mentira. Mas se fala em sala-cofre, como as Forças Armadas estão fazendo um processo de fiscalização convidado pelo TSE, sugiro a Vossas Excelências que fale para o Brasil, assim que for possível, dentro do processo legal, o que é sala-cofre. Obrigado. Bem, agradeço ao presidente Pedro Vilela para concluir essa audiência pública, tendo em vista ter que se ausentar e já fazendo uso do meu tempo, eu quero aqui cumprimentar o nosso ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Quero cumprimentar o nosso brigadeiro Batista Júnior, da Aeronáutica, o nosso comandante do Exército, Marco Freire Gomes, cumprimentar
o maior baiano de todos, nós adotamos como baiano nosso comandante da Marinha, Garnier. Com muita honra, baiano que todos nós adotamos. E quero aqui, inicialmente, meu caro ministro, dizer aqui, cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro por ter reservado esse posto de ministro da Defesa para um membro das Forças Armadas, que realmente tem a formação da defesa, tem o relacionamento com todos os seus colegas das Forças Armadas e, portanto, não poderia ser outro senão um membro das Forças Armadas a ocupar esse ministério tão importante para a defesa de todo o país, de todos nós brasileiros. Quero aqui também cumprimentar o presidente da República pela coragem que teve de defender essa casa, defender esse Congresso, ao indultar um colega nosso em defesa da sua liberdade de expressão. Só um presidente como Jair Bolsonaro teria essa coragem de contrapor ao ministro do Superior Tribunal de Justiça em defesa da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, em defesa dessa casa, de um dos membros dessa casa, de onde ele foi oriundo. O presidente, que aqui esteve por 7 mandatos, soube ter essa grandeza e a coragem de baixar esse ato, que, não tenha dúvida, muito importante para todos nós, parlamentares. Quero aqui cumprimentar a todos os comandantes das Forças Armadas por tudo aquilo que tem feito em defesa da sociedade, em defesa do país, no cumprimento estrito do seu dever, que a Constituição assim determina. Nós nos sentimos seguros por termos as Forças Armadas cumprindo esse papel importante para todo brasileiro e dando ao país a condição de ser respeitado por qualquer outra nação do mundo. E quero me referir aqui a programas importantes desenvolvidos. Aqui está a Marinha, que desenvolve o programa Proantar, e me honra muito ser aqui o presidente da frente parlamentar desse programa, onde se desenvolve a ciência, a tecnologia, a pesquisa. O programa do reator atômico do submarino, que, infelizmente, o nosso comandante Garnier diz que ainda demanda muito tempo para que possamos tê-lo em funcionamento. Temos aqui a aeronáutica, que desenvolve esse grande trabalho nos céus brasileiros, com aí muita ciência, muita tecnologia através aí dos satélites para nos dar mais segurança ainda. O Exército nos dando total segurança no território brasileiro e nas fronteiras. Isso realmente dignifica as Forças Armadas e nos dá a nós, brasileiros e brasileiras, o reconhecimento da importância
desse trabalho. Não tenha dúvida que nos preocupa muito essa questão que aqui foi dito pelo ministro sobre os 80% das drogas passam pelo nosso país. Realmente é um dado preocupante que nós temos que nos debruçar sobre isso para que possamos encontrar soluções junto aos países produtores e no sentido de que isso possa ser coibido e nós não sejamos aqui o país da travessia e do consumo dessas drogas. Em relação aos colégios militares, a Bahia não tem o que pedir, agradece, porque lá nós temos um colégio militar muito eficiente e nos dá lá uma formação importante. Em relação aos recursos orçamentários, eu acho que realmente as Forças Armadas carecem de mais recursos para poder implementar as suas ações. E nós, parlamentares, aqui devemos ter a missão de poder, na comissão de orçamento, colocar mais recursos para que as Forças Armadas possam obter as condições mínimas de desenvolver esse trabalho cívico, esse trabalho que é importante para todos nós. Portanto, fica aqui essas minhas considerações, meus caros comandantes, meu querido ministro, e que a política das Forças Armadas é uma só, é a pátria. Essa que é o partido das Forças Armadas. Não podemos aqui estar querendo fazer nenhuma ilação entre militares, Forças Armadas e a política ou partidos políticos, porque são todos pessoas da sociedade, ocupando funções da nossa guarda. E nós assim entendemos. E agradeço e passo a palavra ao próximo inscrito, pastor Eurico. Dentre os que estão inscritos aqui, a relação está aqui, eu acho que o deputado pastor Eurico, depois o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, são os dois últimos. Os dois últimos é pastor Eurico e Luiz Felipe. E aí, tempo de liderança, ele vai pedir o deputado Daniel Silveira e Sanderson vão pedir tempo de liderança. eu acho que Daniel Silveira já tem um tempo dividido do PL. Não, TTB, já encaminhou um pedido de tempo de liderança e o deputado Sanderson. Então, pastor Eurico, com a palavra, por favor. Senhor presidente, gostaria de agradecer a presidência dessa audiência de hoje, a forma diferente como tratou. Apesar que alguém disse aí que fugiu da forma contínua, mas foi importante termos aqui hoje, não só o nosso querido ministro da Defesa, mas os comandantes das forças, tendo o direito de falar ali sem pressão, o tempo correu, mas foi muito bom. Eu passarei até o resto da vida ouvindo aí, porque é importante estar ouvindo os nossos comandantes, que eles têm o que dizer e apresentar. Eu quero cumprimentar o nosso ministro, cumprimentar todos os comandantes, me permita assim correr para ganhar tempo, e dizer que eu estou triste por outro lado. É que eu considero uma falta de respeito aos senhores aqui que vêm, sei das muitas ocupações, do trabalho que os senhores têm, e chegarem aqui, os senhores serem desrespeitados por alguns. E ser transformado em uma audiência pública tão importante, para se tratar de assuntos tão importantes para o nosso Brasil, levarem para um cunho político, e todos viram o que é que aconteceu aqui. Eu acho que muito tempo nós tivemos aqui, podia ter ganho muito mais, porque os senhores têm o que apresentar, têm ideias importantes e precisam do Congresso Nacional para fazer fluir tudo isso aí. Nas perguntas que eu quero fazer, algumas já foram respondidas, eu queria saber da questão da aeronáutica, falar mais sobre o KC-390, como estão, a questão de negócios até, a questão da Marinha, mais informação sobre o submarino de propulsão atômica, a questão do Exército, a questão do nosso Guarani, e olha, são
situações importantes. E no meu Pernambuco, caso saber dos senhores como é que anda lá o projeto da nossa escola de sargento. Então, seria isso aí. Por outro lado, também saber os benefícios do programa estratégico para o país, ministro da Defesa, que foi importante essa ideia que está sendo discutida. Parabéns para os senhores. Mas aproveitando o tempo, que eu não vou me alongar, porque eu vou respeitar rigorosamente, falou general, coronel, eu sou um soldado de pé, coitado, então tem que ter muito cuidado para não pegar pernoite hoje. Senhor ministro, me questionaram sobre as armas. Eu escrevi aqui, as armas que o Exército controla são as armas do cidadão de bem. Essas não tem problema. Agora, as armas dos bandidos, traficantes e similares, essas fazem parte do arsenal dos corruptos desse país. Por outro lado, quando se fala sobre as Forças Armadas, alguém falou aqui que as Forças Armadas não é um poder e nem tão pouco moderador. Eu resolvi escrever aqui, porém, é quem tem a capacidade de garantir a lei e a ordem. Sendo assim, na hora H, aquela hora H, se for preciso, pode sim ter o poder e também a capacidade de moderar. Goste que não goste, defendemos as Forças Armadas. Obrigado, senhor presidente. O deputado Paulo Ramos, deputado, quando o senhor fizer esse debate sobre soberania nacional, nos convide as forças para a gente poder, em alto nível, discutir realmente soberania nacional. O senhor falou nesse sentido. O senhor também tocou em militares no governo. E aí eu também vou fazer uma defesa. Nós somos, né, cidadãos, como qualquer outro, com formação, capacitação. Nós passamos a vida inteira estudando, se capacitando, melhorando, aperfeiçoando. Então, os militares, normalmente, com todo respeito, têm plenas capacidades de desenvolver em qualquer ministério, em qualquer área de atuação, pela experiência, pela vivência, pela dedicação à pátria ao longo da vida. Então, primeiro, esse sentido. A própria origem do nosso presidente Bolsonaro, por ser de origem militar, ele valoriza, ele tem um olhar especial pelas Forças Armadas. Então, ele participa de tudo que diz respeito às Forças Armadas. Eu diria até que a presença de militares na política, nos ministérios, no poder público, traz até coisas que, às vezes, não é tão comum. Não o comprometimento, a probidade, a ética, a capacidade de trabalho. Então, eu acho que foi uma boa até, quando você consegue trazer pessoas qualificadas, e em todas as profissões nós temos pessoas de todas as naturezas, para, no caso, no trabalho, com relação a isso daí. Então, fica essa colocação, que seria uma contraposição à colocação do senhor com a participação muito grande de militares no governo, em cargos civis. E vou mais além. Nós fizemos um levantamento recentemente da quantidade de militares no governo, assim, não dá 3%, 2,8%. A maioria dos militares fora da força são em cargos de natureza militar. MD, GSI, Hospital das Forças Armadas, Escola ESG, Escola Nacional de Defesa. Então, os comandos conjuntos, o CONDABRA, o COMAI, 96%, 97% estão ocupando realmente. Só no MD, deputado, eu tenho 2.800 militares dentro do Ministério da Defesa, somando tudo. Isso é considerado fora da força, tá certo? Então, com relação a essa participação de militares no governo, eu queria também fazer essa colocação. O deputado Eduardo Bolsonaro também fez uma colocação. Eu queria, deputado, agradecer, porque realmente a base industrial de defesa ela ganhou um ritmo impressionante com a nossa CEPROD, com a atuação firme da defesa. E quando nós juntamos a intenção de políticos de divulgar lá fora essa BID, e aí com esse evento do nosso KC, por exemplo, essa viagem que foi feita com um grupo de alto nível, divulgando a base industrial de defesa, o retorno tem sido excepcional. Também agradeço aí a sua colocação com relação à operação Acolhida.
Com relação à pergunta que o senhor se referiu, eu digo, as Forças Armadas, elas estão sempre prontas para cumprir suas missões. A nossa soberania, a paz do nosso povo, a liberdade do nosso povo é um compromisso nosso de fé, de honra, enfim, é um dever das Forças Armadas. A Operação Traíra, ministro, foi contra as Farc na Traíra nos anos 90? Em 91, deputado, foi o grande ponto de inflexão da presença das Forças Armadas na Amazônia. Em 91, nós tivemos um ataque das Farc no pelotão de Vila Bittencourt, lá no Traíra, um destacamentozinho, morreram 3 militares, vários feridos, mas logo em seguida nós conseguimos recuperar o armamento, a munição e na altura. Tem gente aqui que estava lá, e é muito bom. General, depois desse evento, o Exército Brasileiro ele abriu os olhos. Então, esse evento foi o ponto de inflexão. A partir de 91, no Traíra, nós praticamente já reforçamos, criamos novos pelotões de fronteira, melhoramos o material, o armamento, aumentamos o efetivo. A Brigada de Tefé veio do Sul, a Brigada de Niterói veio para São Gabriel da Cachoeira. Então, praticamente, nós dobramos em cerca de 10 anos o nosso poder de combate na Amazônia. Certo? General, a Operação Traíra no Amazonas é um exemplo de tática e técnica militar. Eu sou do Amazonas e conheço, tenho muitos colegas que sei que participaram de lá. É um exemplo, como você falou, é uma virada do cabo da tormenta. Perfeitamente. O nosso deputado Coronel Crisotti falou uma coisa interessante, a criação do sargento agrícola. Na oportunidade, o pelotão de fronteira sentia a necessidade de ter alguém capaz de transformar aquela área agrícola, como o nome já diz. Então, plantações, a pocilga, o galinheiro, tudo isso, que era uma coisa rústica, nós colocamos, foi na época do general Matos, comandante militar da Amazônia, um sargento agrícola capacitado. E a partir daí os pelotões de fronteira, praticamente alguns ficaram quase que independentes em termos de consumo. E o risco, por exemplo, da quebra do fluxo de suprimento da alimentação, por exemplo. Ele fez uma colocação que me lembrou coisas muito boas na Amazônia. E a motivação do Coronel Crisóstomo é uma coisa impressionante, o amor que ele tem pela Amazônia. O deputado José Rocha tratou do Proantar, e daqui a pouco meus colegas aqui poderão falar. Obrigado mais uma vez, deputado José Rocha, tratou de orçamento, e é com o apoio do senhor, com o apoio da Credem, que a gente vai conseguir aumentar o nosso orçamento. Ele falou várias preocupações que são também nossas. O pastor Eurico, agradeço também, conheci o pastor Eurico numa missão na Amazônia, nessas missões de parlamentares, em que, rodando pela Amazônia, eu era general de brigada, divisão, e tenho um apreço muito grande pelo pastor Eurico, é um patriota, é um amigo, é um defensor da Amazônia. E daqui a pouco, com certeza, a aeronáutica vai falar um pouco do CACE, do submarino, o Guarani. Então, daqui a pouco, os três aqui vão fazer algumas colocações naquilo que interessa. A escola de sargento, peço a você, Freire Gomes. Deputado Luiz Felipe, sem dúvida nenhuma, deputado, essa PEC 17 é muito importante. O brigadeiro se referiu muito ao problema do teto de gastos. Nós estamos trabalhando na defesa e vai chegar posteriormente aqui alguma coisa para que a gente possa retirar do teto os nossos programas estratégicos. Senhores, se nós conseguirmos tirar do limite do teto nossos programas estratégicos, a maior vitória, porque a gente vai conseguir concluir algo que vem, infelizmente, vem se arrastando, e a tendência é cada vez mais prolongarmos determinados projetos, com risco de chegar no final do projeto já com um material, por exemplo, obsoleto. Então, muito obrigado, deputado Luiz Felipe. Deixa eu ver. Guerra híbrida, sem dúvida nenhuma, deputado. Nossas Forças Armadas, há uma lacuna, reconhecemos, e é a guerra da moda, não é? Nossas forças, elas planejam e atuam, têm trabalhado já nesse ambiente multidimensional da guerra, seguindo os regramentos necessários, e nós estamos preocupados. Isso que o senhor se referiu é
é motivo de assunto de reunião sempre que a gente se reúne para tratar de alguma coisa. E isso também tem muito a ver com os programas estratégicos. Tudo que nós apresentamos em nossas palestras tem tudo a ver com essa guerra híbrida. Deputado Daniel Silveira, já falei, a origem do nosso presidente, ele prioriza, é um tratamento realmente, ele valoriza os militares, as polícias militares, a família, Deus. Então, aquele ditado que ele sempre se refere tem muito a ver, e a gente é muito agradecido pelo nosso presidente ter as Forças Armadas, esse apoio e esse carinho pessoal que ele tem com as Forças Armadas, por ter sido formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Aí está a origem de tudo. Então, agradeço a sua participação. Foi o que eu anotei aqui. Se ficou alguma coisa para trás, eu vou passar aqui ao meu amigo Garnier para ele falar alguma coisa. Muito obrigado, ministro. Vou ser muito breve. Eu vou começar de onde o senhor terminou. Eu acho, às vezes, eu estranho. Eu entendo que, na política, nem tudo que se diz é exatamente o que se pensa, né? Porque tem questões de interpretação e de viés de análise. Mas, para mim, como comandante da Marinha, a melhor coisa é que todos os brasileiros, do presidente da República ao caboclo, mais no interior da Amazônia, falasse a minha Marinha, o meu Exército, a minha Força Aérea. A Marinha, o Exército e a Força Aérea, me permitam, meus colegas, são do povo brasileiro, são de todos. Então, não há nenhuma conotação diferente do orgulho de ter forças armadas como as nossas. Então, acho que, para mim, sou às vezes estranho certas críticas. O tempo todo, desde que eu assumi no meu primeiro discurso, a Marinha do Brasil tem uma saudação tradicional, Viva a Marinha, e eu passei a adotar a saudação que eu acho que condiz mais com aquilo que as Forças Armadas representam para o povo brasileiro. Eu sempre digo viva a minha, a sua, a nossa Marinha. A Marinha é nossa. A Marinha não é de quem usa branco, a Marinha não é de quem está fardado. Nós somos pessoas que estamos de serviço no horário, somos todos passageiros. A única perenidade é o Brasil e as Forças Armadas, que um só existe com as outras. Então, acho que isso é muito importante que a gente internalize e não deixemos que outras ideias passem por aí. Queria também aproveitar e fazer, eu acho que todas as perguntas foram muito bem batidas, mas o deputado pastor Eurico fez uma pergunta, uma colocação específica sobre o nosso submarino de propulsão nuclear, a construção do nosso submarino. A Marinha tem um programa nuclear de construção de submarinos que engloba 4 submarinos de propulsão diesel-elétrica, chamada convencional, e um submarino de propulsão nuclear num único programa. O de propulsão nuclear é aquele desenvolvimento que é mais complexo do que mandar um homem à Lua. Complexo pela segurança necessária, pelo desenvolvimento de tecnologias de segurança na condução do reator embarcado. Em terra, a agência reguladora, a CNEM, ela exige paredes de 2 metros de espessura, com concreto armado com vergalhão de 1 centímetro, de 2 em 2 dedos de distância. O submarino não tem nada disso. Então, há muitos desenvolvimentos na área de metalurgia, na área de sistemas de controle, na área de segurança de reatores, e essa tecnologia ela não nos é passada. Mais do que isso, ela é cerceada, ela é negada por quem detém. Então, por isso, o nosso programa ele é um programa de desenvolvimento autóctone, que traz muitos benefícios, mas ele luta com a dificuldade do novo,
a cada dia a gente tem que matar um leão, e, além disso, temos restrições orçamentárias. Então, hoje, eu posso dizer ao senhor que, mais ou menos, em termos de orçamento e de execução, nós andamos na casa dos 26% do valor estimado empregados e 24% da execução da obra concluídas. Sendo que a parte de casco, essa é a parte mais simples. A complexidade está no reator e sua segurança de operação. No mais, eu vou aproveitar, senhor ministro, para ganhar tempo e dizer, deputado Zé Rocha, que está, meu conterrâneo baiano, que está presidindo, que essa audiência de hoje foi uma audiência onde sempre há, claro, isso aqui é uma casa política, mas sempre há questões de debate, de opiniões, mas o debate foi conduzido em alto nível. Eu agradeço ao senhor e ao presidente Pedro Vilela. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado aqui com os senhores. Obrigado, ministro. Bom, eu só gostaria aqui de fazer algumas referências, agradecendo, já falamos aqui com o deputado Paulão, com relação ao que o deputado João Monteiro Girão falou, nós estamos, sim, ajustando o sistema de proteção social no Exército com esse compromisso que já foi falado aqui. Não é fácil, o ministro já falou, inclusive, nessa redução de 10% aí que nós temos que fazer nos efetivos. Mas está sendo justamente em cima da necessidade que o país tem apresentado. O João Peternelli, agradecer a Vossa Excelência aí a lembrança da questão do plebiscito que foi realizado em 2005. Sem dúvida alguma, o Exército tem uma responsabilidade imensa, os efetivos que foram dobrados para essa gestão, mas esse plebiscito lá de trás deu quase 70% de aprovação às medidas que o próprio parlamento tomou. Então, não nos cabe questionar isso. A partir do momento que houve esse incremento, nós estamos, sim, tentando viabilizar uma melhor gestão e um melhor controle desse armamento. Então, muito obrigado pela sua colocação. Com relação aos colégios militares, é uma ideia muito interessante, essa participação, inclusive com o MEC, certamente nós temos aí um caminho promissor a trilhar. Né? O deputado Paulo Ramos também agradecer aí que foi falado. O deputado Bolsonaro falou com relação à questão aí do aumento da criminalidade e etc. Nós não podemos esquecer que, efetivamente, a nossa proteção das fronteiras também é regulada pelo famoso PEPIF, né, que é o programa nosso de proteção integrada das fronteiras. Além da lei que nos ampara, tem sido feito um trabalho muito forte das três forças, junto com as agências e particularmente com a Polícia Federal, para melhorar as condições de controle dos ilícitos transnacionais e crimes ambientais. É um detalhe importante. As Forças Armadas são muito ciosas da manutenção aí da preservação do ambiente, e temos trabalhado nessa direção. Agradecer as palavras do nosso deputado Coronel Crisóstomo. Com relação ao Colégio Militar, lá na 17 Brigada de Porto Velho, fica para um segundo ponto, já estamos devendo Alagoas, Natal, mas nós vamos chegar lá. Né? Com relação ao Sargento Agrícola, é uma realidade. Os nossos pelotões especiais de fronteira têm isso, como falou o ministro, trabalhando desde a pesca de peixe até a horticultura. Então, é um trabalho que deu certo. E, com relação ao nosso pastor Eurico, há um detalhe importante, que o Exército, nos seus projetos estratégicos, tem tido uma parceria muito boa com algumas empresas, inclusive internacionais. Já recebemos aí mais de 500 guaranis, e com a previsão de recebermos cerca de 920 aí, né? É importante que nos ajudem na continuidade desses projetos. Agora mesmo, com a Argentina, nós estamos trabalhando num repasse de guaranis para o Exército argentino, de forma que o projeto está andando muito bem. Agradecer ao senhor e a todos aqueles que participaram na implementação da Escola de Sargentos, e aqui uma notícia para todos os senhores e as senhoras. Nós estamos juntando todas as nossas escolas de sargentos em apenas uma. Essa escola, depois de ter sido discutido o assunto por mais de ano, entre 16 cidades, foi elencada Recife como a cidade que vai albergar essa nova escola de sargentos.
centralizando ali toda a formação dos nossos sargentos. Será uma escola com mais de 2.000 alunos, instrutores e monitores, perfazendo um total de quase 10.000 pessoas. Dá para ter uma ideia do aporte econômico que isso trará para a cidade de Recife e, obviamente, para o Nordeste. E, com isso, nós vamos democratizar um pouco mais a formação dos nossos militares, tendo uma escola no Nordeste também. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais parlamentares que tiveram um esforço muito grande e conseguiram levar a escola lá para Pernambuco. Com relação, finalizando aqui, agradecer ao deputado José Rocha pela ideia do fundo, esse fundo de indústria armamentista. Nós estamos trabalhando na direção de tentar isso, da mesma maneira que a Marinha e a Força Aérea já têm os seus fundos. E temos hoje trabalhado bastante nisso, inclusive tentando implementar toda a questão da indústria de defesa nacional. Então, é um esforço grande que vem sendo feito. Temos o CISDIA, que é um programa que tem funcionado bem, procurando desenvolver e aperfeiçoar aí o relacionamento com as indústrias e com as universidades, com a parte educacional do país. Então, isso vai dar muito resultado. Finalizando também, ganhando tempo, como o nosso almirante Garnier, agradecer a oportunidade que tivemos aqui, a importância dessa audiência. Para nós não é uma satisfação apenas, é uma obrigação estarmos aqui, prestarmos contas aos representantes do povo sobre aquilo que nós, Forças Armadas, estamos fazendo, em particular o Exército. Estejam certos de que sempre que precisarem, aqui voltaremos para prestarmos contas, esclarecermos, tirarmos dúvidas, e desde já o Exército de Caxias se coloca à disposição dos senhores deputados e senhoras deputadas. Muito obrigado. Sobre o assunto orçamento, já abordei aqui sobre as observações do deputado Paulão e do deputado Luiz Felipe. Penso que esse é um aspecto fundamental para o futuro das três forças e da nossa capacidade militar. E aí nós temos que nos perguntar qual é o prêmio que nós estamos dispostos a pagar por esse nosso bem chamado Brasil. Quando nós vamos fazer um seguro do carro, existe um bem, existe uma franquia, e nós temos que saber quanto que nós estamos dispostos a tirar do orçamento, que eu entendo que o orçamento nacional é engessado, tem diversas carências, mas são os senhores que têm que decidir. E nesse aspecto, a nossa presença aqui é certamente esclarecedora. Sobre o general Peternelli, eu também não sou o advogado de defesa do general Pazuello, mas em 2020, eu tenho que fazer esse depoimento aqui, em 2020 eu era o comandante logístico da Força Aérea lá em São Paulo, quando nós tivemos o início da crise. E o general Pazuello teve uma capacidade de gestão daquela crise desde o seu início. E eu vou me ater apenas ao problema do oxigênio em Manaus, porque eu acho que aquilo foi injusto. O que o Estado brasileiro fez para resolver o problema do oxigênio em Manaus foi injusto com todos aqueles que trabalharam. E o maestro disso foi o general Pazuello, como ministro da Saúde. Só se produz oxigênio líquido no Brasil, em São Paulo e em Fortaleza. Nós tivemos uma demanda dezenas de vezes maior na cidade de Manaus. Nós participamos, os senhores lembram, certificando o KC-390, nenhum avião civil pode levar oxigênio líquido, nós tivemos que certificar, de trazer o hub aqui para Brasília, ou seja, a gestão, o gerenciamento do Ministério da Saúde para aquela crise não matou gente, ele salvou muita gente por coordenar isso, por gerenciar. Então, é um depoimento que, como eu participei pessoalmente como comandante logístico da FAB, em diversas etapas da solução do oxigênio em Manaus, eu acho que hoje eu faço justiça em trazer isso a todos os senhores. Sobre os colégios, sim, eu estudei em 2 colégios militares, estudei em Porto Alegre, estudei no Rio, a Força Aérea tem o Colégio Rego Barros, lá em Belém, e outros 3 colégios assistenciais. Agora, nós precisamos solucionar o problema também do orçamento, porque o orçamento dos 4
colégios assistenciais da Força Aérea saem de dentro da Força Aérea. Nós identificamos isso como a nossa contribuição para a educação do país, mas acho que aqui dentro nós temos que ter ferramentas dos fundos de educação do país para que possam ser usados lá. Porque para algumas coisas eles são tidos como assistenciais, para outras eles são tidos como militares. E isso dificulta muito a alocação de recursos dos fundos de educação que deveriam fazer. Sobre o helicóptero de ataque, eu não acho que a solução dos helicópteros que a FAB está desativando seja boa para o Exército. Nós temos problemas logísticos, de custo operacional, já conversei isso com o Exército, entendo a necessidade do Exército, mas acho que não é. Coronel Crisóstomo foi embora, ele pela primeira vez falou comigo, sem pedir para a Esquadrilha da Fumaça passar lá em Rondônia. Eu fico contente, mas nós estamos planejando. E ele disse que se tivesse que começar outra vez pela AMAN, ele começaria, eu ia dar para ele a sugestão de dessa vez passar pela AFA. Pastor Eurico, o KC-390 é um programa da Força Aérea com a indústria brasileira, capitaneada pela Embraer, 100% pago com recursos da União através do orçamento da FAB. O senhor tem acompanhado, nós tivemos que reduzir a encomenda inicial para encaixar no nosso desembolso anual. Isso não é qualquer crítica ao avião, nós estamos apaixonados pelo avião. O avião tem se mostrado muito eficiente e eu digo que ele vai ser um vencedor e nós vamos exportar muito esse avião. Só sobre o orçamento, os senhores viram agora o que aconteceu na guerra. Na hora que a guerra sai, nós vamos fazer a guerra com o que tiver na prateleira. Seja míssil, seja armamento, seja bomba. Não dá tempo mais de desenvolver, não dá tempo, muitas vezes, de comprar. O susto que a Alemanha tomou, a Alemanha refez todo o orçamento de defesa de imediato. A Suécia e a Finlândia fizeram um processo expedito com todas as negociações para que entrassem para a OTAN. E a OTAN exige que todos os países sócios caminhem na direção dos 2% do PIB. É um número muito mágico nesse custo-benefício de nós termos um prêmio para defender o nosso país. Agradeço também ao deputado Daniel Silveira pelas palavras dele e deixo aqui a certeza que as Forças Armadas sempre cumprirão o seu destino com o seu soberano. E o nosso soberano se chama povo brasileiro. É por isso que daí vem a soberania. A nossa soberania é a vontade do povo brasileiro. Deputado Sanderson, a Força Aérea também está em pé e à ordem para qualquer coisa que o senhor precisar. E finalizo agradecendo a oportunidade de mais uma vez vir à CREDEM, renovando a minha certeza que é nesse diálogo político, sim, maduro, ponderado, que nós acharemos as melhores soluções para o nosso país, no caso da nossa participação aqui do sistema de defesa. Como eu disse, é o prêmio que nós estamos dispostos a pagar por este bem chamado Brasil. E tem, de nossa parte, todo o envolvimento, todo o comprometimento na defesa do nosso país. Muito obrigado. Pedindo permissão ao regimento, eu passo aí a palavra, não mais para perguntas, porque já foi encerrada, à ilustre deputada Caroline. Obrigado, presidente. Eu estive numa agenda com o presidente da República, então eu tive que me ausentar, mas estava inscrita, e peço um minuto da paciência. Quero cumprimentar, então, o ministro de Defesa, general Paulo Sérgio, quero cumprimentar o almirante Garnier, comandante da Marinha, cumprimentar aqui o general Freire Gomes, comandante do Exército, cumprimentar também o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Muito obrigado por vocês virem aqui esclarecer na CREDEM todos esses pontos sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil, elas são forças do Estado, não são forças de governo. As Forças Armadas já foram muito ultrajadas e humilhadas em governos anteriores, mas nós vemos que agora o atual governo do presidente Bolsonaro, até por seu histórico, né, de pertencer a uma das forças, tem valorizado e gradualmente tem feito esforços para a maior valorização, a valorização cada vez maior. E eu vejo que para que a gente tenha uma estatura elevada das nossas Forças Armadas, condizente com o tamanho do território nacional, nós precisamos valorizar as Forças Armadas. E essa valorização, ela passa
por tirar as amarras do orçamento que a gente tem hoje, que limitam os investimentos, porque, além do material humano, que são 350 mil servidores, né, das 3 Forças Armadas, nós precisamos também de instrumentos condizentes para que possam operar, né, para fazer a segurança e a defesa nacional, né, e assegurar a nossa soberania nacional e a defesa do território marítimo, aéreo e terrestre, né. Então, fiquei encantada aqui com os projetos estratégicos que eu pude ver, né? Na aeronáutica nós temos, então, a aquisição de aeronaves e satélites. No Exército nós temos, então, a aquisição dos blindados e da defesa cibernética como foco, né? E na Marinha nós temos vários planos, né? Dentre eles as fragatas, né? Que eu tive a honra de acompanhar o Almirante Garnier lá em Itajaí, lá no meu estado de Santa Catarina. Mais um minutinho, presidente, por gentileza. E nós tivemos agora, faz 2 semanas, em Santa Catarina, onde tem um projeto fantástico de investimento de 9 bilhões de reais para a construção de 4 navios, 4 fragatas, cuja a movimentação econômica vai ser pujante para o meu estado em particular, mas isso é um benefício para todo o Brasil. Por quê? Porque nós temos a Amazônia Azul. E a Amazônia Azul, que é responsável por 95% do nosso petróleo, gás natural, 45% dos pescados, a gente tem que defender nosso território nacional também em toda a costa, né? Então, é um projeto que eu tive particularmente mais proximidade, porque fui convidada, então fica aqui a indicativo, se quiserem me convidar para conhecer os outros projetos estratégicos, mas quero dizer para vocês que contem conosco, porque para sermos respeitados internacionalmente, nós precisamos ter poder bélico também, nós precisamos ter força. E para ter força, nós precisamos de investimentos. Então, o deputado Luiz Felipe apresentou aqui uma PEC que pretende colocar 0,5% só para o plano estratégico, os planos estratégicos, sem estar no teto. Então, contem conosco para isso, porque para termos as Forças Armadas, que já são um orgulho da nação brasileira, forças de Estado, que nos orgulham, mas para darmos as condições para termos o asseguramento da defesa nacional e da nossa soberania, o parlamento vai ser parceiro. Eu acredito que a CREDEM nós temos maioria para sermos parceiros desses projetos que colocam, no mínimo, 2% do PIB para investimento nas nossas Forças Armadas. Por isso, contem com a gente nesse sentido. E nossos agradecimentos em nome de todo o povo brasileiro por todo o trabalho que os senhores vêm fazendo, em nome dos 3 comandantes aqui e do ministro, que dedicam as suas vidas para a defesa da nossa soberania, e inclusive para assegurar o Estado democrático de direito. Então, contem conosco que nós somos parceiros, o Congresso Nacional é parceiro das Forças Armadas. Muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam. Ok, deputada Carolina Detoni. Parceiras também, né? Bem, já foram mais de 6 horas essa audiência. Então, eu passo as considerações finais para o nosso ilustre ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para que possa fazer aquilo que achar pertinente nas suas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria corrigir uma falha, que eu não me referi ao deputado Sanderson, amigo, oficial da reserva, e nas minhas últimas respostas, um representante do líder do governo aqui. Eu queria fazer uma homenagem particular, me perdoe aí, a 3 deputados que estão aqui desde o início. Pastor Eurico, meu general Peternelli e o coronel Armando. Endurance, infantaria pura. Então, eu não poderia deixar de se registrar os 3 deputados que estão aqui desde o início. Também a Carolina, que chegou depois de um compromisso e falou tão bem, e como a gente ficou orgulhoso quando vê uma deputada, uma representante do povo, elogiar o nosso trabalho, reconhecer o que a gente faz em prol da defesa do nosso Brasil. Muito obrigado, deputada. E, formalmente, porque aí, me perdoa, eu vou ler minhas palavras finais, excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas, finalizando minha participação neste debate republicano na condição de ministro da Defesa, ratifico a permanente disponibilidade dos militares das 3 Forças Armadas em colaborar para a construção de um país forte, livre,
justo e solidário, que proporcione ao seu povo a segurança, a paz e o bem-estar que tanto almejamos. Uma nação soberana é aquela que garante a liberdade de seu povo para decidir seus destinos, pois soberania é liberdade. O nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, tem dedicado, comandante supremo das Forças Armadas, tem dedicado especial esforço para que a defesa nacional acompanhe a evolução da estatura de nosso país no concerto das nações, ao tempo em que promove o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida dos brasileiros, a despeito das adversidades que se apresentam na atualidade. O trabalho dos profissionais das armas é silente, porém se faz sentir em cada rincão deste vasto país, especialmente naquelas regiões onde muitas vezes a presença do Estado brasileiro se dá exclusivamente pelas instituições militares. O Ministério da Defesa, a Marinha, o Exército e a Força Aérea se empenham em manter elevado nível dissuasório e em ampliar a interação com a população brasileira, a qual servem e com a qual se identificam, uma vez que o militar não é ninguém mais do que o cidadão em armas. Realizamos ações de amparo ao cidadão diuturnamente, a bordo dos navios da Esperança, na distribuição de água potável à população que sofre com a estiagem, nas asas de nossas aeronaves, que transportam órgãos, tecidos, ajudando a salvar vidas, nas obras de infraestrutura, nas ações de defesa do nosso meio ambiente e nas diversas outras missões atribuídas aos soldados, marinheiros e aviadores. Chegando ao fim de minha participação nesta audiência, manifesto, mais uma vez, o meu respeito a esta Casa Legislativa e aos seus dignos integrantes, em especial às excelentíssimas senhoras deputadas e aos excelentíssimos senhores deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, assim como a cada pessoa que nos acompanha remotamente. Gostaria de deixar, por último, um pensamento. O nosso país possui inestimáveis riquezas minerais e biológicas, mas também conta vastas áreas inabitadas, muitas delas foco de ambições inconfessáveis. O nosso povo é ordeiro e trabalhador, contudo jamais se deixou dominar por quem quer que fosse. Nós brasileiros merecemos a paz para que possamos alcançar e desfrutar cada vez mais de uma vida próspera e digna. Assim, confiante nas suas Forças Armadas, o Brasil não abre mão de defender o nosso patrimônio, bem como a gente brasileira. Quero agradecer muito à comissão, ao presidente, agora o deputado José Rocha, e dizer, fazendo minhas também as palavras dos três comandantes, em que a gente tem um ditado que juntos somos mais fortes, mas somos muito mais fortes se nós tivermos o apoio do povo brasileiro. Nós estamos terminando aqui uma audiência na Casa do Povo Brasileiro. Deputados e deputadas eleitos legalmente pelo povo brasileiro. Mostrando o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E dizendo e solicitando, pedindo, às vezes rogando, para que possamos ter uma força armada mais capaz de defender a nossa pátria, nós precisamos dos senhores e das senhoras. Muito obrigado.